No dia 12 de agosto de 1859, o reverendo Asbel Green Simonton chega ao Rio de Janeiro. Com ele tem início a Igreja Presbiteriana no Brasil, ou seja, é implantado o presbiterianismo no Brasil. E eu fico imaginando o legado simontaniano. Talvez é algo que nós temos negligenciado. Como seria uma igreja, assim falando, de legado simontaniano? Ou seja, conforme a vontade, caráter, dinâmica que estava naquele missionário. É possível enfatizar algumas características desse legado que podemos ter a partir de Simonton. Primeiro, que um legado simontaniano gera uma igreja quebrantada. Quando lemos o diário de Simonton ou seus sermões, percebemos que para ele ser igreja é um estado de quebrantamento. É alguém diante de Deus em total submissão. Assim sendo, se queremos seguir nos passos de Simonton, nosso implantador, temos que ser uma igreja quebrantada. E não uma igreja da exaltação. Outro ponto que devemos destacar no legado de Simonton é a igreja do coração que arde. Como ele mesmo fala, o coração aquecido. Ele, na linguagem própria de Simonton, o fogo de Deus que tira o pecado, mas o fogo de Deus que também aquece a igreja. Se queremos seguir o legado de Simonton, temos que pensar numa igreja cuja dinâmica é a dinâmica do coração aquecido. Espiritualidade, devoção, piedade. Outro ponto do legado de Simonton é uma igreja missionária. Durante seus 8 anos de vida aqui no Brasil, não se pode pensar na obra de Simonton senão uma obra missionária. Igreja que essencialmente está em missão, que não para enquanto não atingir todos os cantos com o Evangelho. Outro legado que Simonton deixa para a igreja que tem que ser seguido é quanto a uma igreja da informação. Serva da informação e que se serve da informação. Simonton lança o primeiro jornal evangélico no país, com informações tanto da Igreja Nacional como da Igreja Mundial, como também informações diversas. O leitor de Simonton é um leitor aberto para informação do mundo cristão e do mundo secular. É possível dizer que Simonton, com o seu jornal, coloca a igreja num estado de globalização antes da globalização. Então temos que pensar numa igreja da informação. Não só para dentro, mas para fora. Que conecta a igreja no mundo e o mundo com a igreja. E finalmente é preciso pensar no legado de Simonton, ou numa igreja de legado simontaniana, de forma a forjar uma igreja educadora. Simonton e o seminário, Simonton e a intenção da igreja junto de uma escola. Formar um povo educado na fé, mas educado na cultura,
em que entende cultura não como algo contrário à fé, ou fé contrária à cultura, mas como aliados. A fé moldando uma cultura, e a fé moldada pela cultura, ou a cultura moldada pela fé, que ajuda essa fé a evangelizar o mundo e publicar o evangelho da graça e da glória de Deus. Então, quando comemoramos mais um ano da Igreja Presbiteriana do Brasil, é preciso voltar o nosso olhar para aquele espírito, para aquele caráter de Simonton como missionário, e entender as motivações do coração dele, de sua devoção, para também pensar a igreja atual. E assim, possamos caminhar com o melhor. Aquele espírito, aquele caráter, aquela visão missionária, para sermos aquela igreja do coração dele. A igreja do coração de Deus. Então Deus nos abençoe em missão. Amém.